Do livro Pontos e Contos, ditado pelo espírito irmão X a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: O discípulo de perto. Efraim, filho de Atade, tão logo soube que Jesus se rodeava de pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação das boas novas, veio apressado em busca de informes precisos. Divulgava-se com respeito ao Messias toda sorte de comentários. O povo se mantinha oprimido. Respirava-se em toda parte o clima de dominação. E Jesus curava, consolava, bendizia. Chegara a transformar a água em vinho numa festa de casamento. Não seria ele o príncipe esperado com suficiente poder para redimir o povo de Deus? Certamente, ao fim do ministério público, dividiria cargos e prebendas, vantagens e despojos de subido valor. Aconselhável, portanto, disputar-lhe a presença. Ser-lhe-ia discípulo chegado ao coração. De cabeça inflamada em sonhos de grandeza terrestre, procurou o Senhor, que o recebeu com a bondade de sempre, embora tisnada de indefinível melancolia. O Cristo havia entrado vitorioso em Jerusalém, mas achava-se possuído de manifesta angústia. Profunda tristeza transbordava-lhe do olhar, adivinhando a flagelação e a cruz que se avizinhavam. Sereno e afável, pediu a Efraim que lhe abrisse o coração. Senhor, disse o rapaz, ardendo de idealismo, aceita-me por discípulo. Quero te seguir igualmente, mas desejo um lugar mais próximo de teu peito compassivo. Venho disputar-te o afeto, a companhia permanente. Pretendo pertencer-te de alma e coração. Jesus sorriu e falou calmo. Tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, à posição do discípulo de perto? Sim, mestre, exclamou o candidato embriagado de esperança no poder humano. Que fazer para conquistar semelhante glória? O divino amigo que lhe sondava os recônditos escaninhos da consciência esclareceu pausadamente. O aprendiz de longe pode crer e descrer, abordando a verdade e esquecendo-a periodicamente, mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. O seguidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubar a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. O de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. O de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O de perto armar-se-á, através dos anos, de inalterável paciência para compreender e ajudar. O de longe alegará dificuldade para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. O de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço, em constante vigília. O de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseje. O de perto, porém, muita vez seguirá comigo pelo atalho espinhoso. O de longe dar-se-á pressa em possuir. O de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar sem recompensa. O de longe somente encontra alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. O de longe padecerá muitos melindres. O de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem quantas vezes se fizerem necessárias. O de longe não cooperará sem honras. O de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. O de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor,
perante o Pai Eterno. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. Após longa pausa, fixou em Efraim os olhos doces e indagou: aceitarás mesmo assim? O candidato, algo confundido, refletiu e exclamou: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto, dentro de 1 hora, a fim de abraçar-te, o sublime apostolado, sob juramento. Jesus aceitou-lhe o amplexo efusivo e ruidoso e despediu-se dele sorrindo. Mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. Do livro Contos e Contos, mensagem ditada pelo Espírito Irmão X a Francisco Cândido Xavier. O título da mensagem: A Árvore Divina. Ante nossa acalorada conversação para definir o testamento de Jesus Cristo, o ancião de olhos lúcidos, complacente e humilde esclareceu: o Evangelho, meus filhos, pode ser comparado a uma árvore divina, produzindo sementes de vida eterna, sustentada pelo Senhor junto às fontes do tempo. Todos os viajores humanos que se abeiraram dela aproveitaram-lhe os dons de maneira diferente. Adorou-a um sacerdote, colheu-lhe preciosa tinta na seiva e escreveu muitos livros, expondo seus pontos de vista com referência à soberana lei, tornando-se, por isso, poderoso condutor de almas. Apareceu um filósofo e consagrou-se ao exame de suas menores particularidades, pondo-se em atitude de interminável indagação. Visitou-a um geneticista que se revelou fascinado pela ofuscante luz de suas raízes, mergulhando-se em estudos complexos sem cogitar das horas. Procurou-a um pregador de frases corretas, escalou-lhe o tronco, improvisando nele luminosa tribuna, em que passou a ensinar o roteiro do bem aos caminhantes. Aproximou-se um pastor e retirou-lhe pequeno ramo que transformou em vara disciplinadora para as ovelhas. Veio um negociante, recolheu-lhe as folhas curativas e montou um vasto empório de remédios tonificantes, adquirindo imensa fortuna. Passou um pintor, contemplou-lhe a beleza e compôs maravilhosos painéis, conseguindo ao vendê-los a prosperidade e a fama. Apareceu um escultor hábil, seccionou-lhe alguns galhos robustos e converteu a delicada madeira em primorosas estátuas que o encheram de riqueza e renome. Surgiu um polemista, anotou-lhe a posição no solo e fez minuciosa estatística de todas as suas possibilidades, de modo a discutir com base sólida nas notícias que pretendia oferecer aos semelhantes. Apareceu um infortunado vagabundo, que se ajoelhou à sombra acolhedora e dormiu satisfeito. Veio um doente desesperado que lhe fixou as flores perfumosas e arrancou-as, ansioso, a fim de obter um elixir de consolação. Cada qual se uniu à árvore preciosa, satisfazendo os propósitos de que se sentiam possuídos. Todavia, embora desse o máximo de seus esforços à obra do progresso coletivo, em tarefas respeitáveis, continuavam sempre radicados ao campo inferior da vida, atormentados pelos interesses que os ligavam entre si. Eis, porém, que surge um homem diferente. Caracterizado por grande boa vontade, não exibe título algum, a não ser indiscutível disposição à fraternidade real.
Admirou com simpatia o sacerdote, o filósofo, o geneticista, o pregador, o pastor, o negociante, o pintor, o escultor, o polemista, o vagabundo e o doente. E logo após meditação, abraçou-se respeitosamente à árvore, colheu-lhe os frutos e comeu-os. Seus olhos iluminaram-se. Fez-se mais sereno, mais forte e mais digno. E em silêncio passou a servir a todos em nome do divino pomicultor. Como persistisse trabalhando abnegadamente, sem ser catalogado na convenção do serviço terrestre, determinou o mestre fosse chamado discípulo, com vantagens ocultas no céu. O velhinho interrompeu-se, sorriu e rematou. Segundo reconhecemos, o Evangelho permanece entre nós. Em derredor de sua claridade, porém, toma cada aprendiz o título que deseja. E antes que pudéssemos interpelá-lo para mais amplo esclarecimento do apólogo, fez significativo gesto de adeus e seguiu adiante. Do livro Pontos e Contos, mensagem ditada pelo Espírito Irmão X a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: A Surpresa do Crente. O devoto feliz experimentava a doce comoção do espetáculo celeste, mas que a perspectiva do plano divino, porém, via extasiado o Senhor à frente dele. Chorava ébrio de júbilo. Sim, era o Mestre que se erguia ali, inundando-lhe o espírito de alegria e de luz. Sentia-se compensado de todos os tormentos da vida humana, esquecer espinhos e pedras, dificuldades e dores. Não vivia agora um instante supremo da realização? Não esperara impacientemente aquele minuto divino? Suspirara muitos anos por repousar na bem-aventurança. Recolhera-se si próprio no mundo, aguardando aquela hora de imortalidade e beleza. Fugir aos homens, renunciar aos mais singelos prazeres, distanciar-se das contradições da existência terrestre, afastara-se de todos os companheiros de humanidade que se mantinham possuídos pela ilusão ou pelo mal. Assombrado com as perturbações sociais de seu tempo e receoso de complicar-se no domínio das responsabilidades, asilara-se no místico santuário da adoração e aguardara o Senhor que resplandecia glorificado ali diante dos seus olhos. Jesus aproximou-se e saudou. Semelhante manifestação de carinho embriagava-o de ventura. Sentia-se mais poderoso e mais feliz que todos os príncipes do mundo reunidos. O Divino Mestre sorriu e perguntou-lhe: Dize-me, discípulo querido, onde puseste os ensinamentos que te dei? O crente levou a destra ao tórax o preço de alegria e respondeu: no coração. Onde guardaste? Tornou o amigo sublime. Minhas continuadas bênçãos de paz e misericórdia. No coração, retrucou o interpelado. E as luzes que acendi em volta de teus passos? Tenho-as no coração, repetiu o devoto possuído de intenso júbilo. O mestre silenciou por um instante e indagou novamente. E os dons que te ministrei? Permanecem comigo, informou o aprendiz no recôndito da alma. Silenciou-se o Cristo e depois de longo intervalo inquiriu ainda. Ouve. Onde arquivaste a fé, as dádivas, as oportunidades de santificação, as esperanças e os bens infinitos que te foram entregues em meu nome? Reafirmou o discípulo reverente e humilde. Depositei-os no coração, Senhor. A essa altura interrompeu-se o diálogo comovente. Jesus calou-se num véu de melancolia sublime que lhe transparecia do rosto. O devoto perdeu a expressão
atitude inicial e, reparando que o mestre se mantinha em silêncio, indagou: benfeitor divino, poderei doravante abrigar-me na paz inalterável de tua graça? Já que fiz o depósito sagrado de tuas bênçãos em meu coração, gozarei o descanso eterno em teu jardim de infinito amor? O mestre meneou tristemente a cabeça e redarguiu: ainda não. O trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio de repouso legítimo. Por enquanto, serias aqui um poço admirável e valioso pelo conteúdo, mas incomunicável e inútil. Volta, pois, à terra. Convive com os bons e os maus, justos e injustos, ignorantes e sábios, ricos e pobres, distribuindo os bens que represaste. Regressa, meu amigo, regressa ao mundo de onde vieste e passa para todos os tesouros que guardaste no santuário do teu coração, para a oficina de tuas mãos. Nesse momento, o devoto em lágrimas notou que o Senhor se lhe subtraía ao olhar angustiado. Antes, porém, observou que o Cristo, embora estivesse totalmente nimbado de intensa luz, trazia nas mãos formosas e compassivas os profundos sinais dos cravos da cruz.